Vamos mergulhar hoje numa conexão filosófica que, olha, é surpreendente. Como a busca pela lógica pura dos vulcanos de Star Trek espelha de um jeito incrível os princípios centrais do budismo. Se prepare, porque essa jornada vai nos levar das profundezas do caos até a mais pura iluminação. Para a gente entender a filosofia vulcana, primeiro a gente precisa voltar muito. Antes da Era da Lógica, o planeta Vulcano estava à beira de se autodestruir. Seus habitantes eram uma espécie dominada por emoções extremamente violentas, sabe? Um estado de caos constante. Essa citação aqui resume perfeitamente o estado primitivo da sociedade vulcana. Era uma cultura em chamas, literalmente consumida por paixões que só levavam a mais e mais conflitos. A própria sobrevivência da espécie estava em risco. E aqui entra a grande questão que a gente vai desvendar. Como é que uma sociedade tão volátil se transforma desse jeito, adotando a razão pura não só como uma ferramenta, mas como um caminho espiritual para a salvação? A resposta é uma jornada fascinante. A nossa primeira parada é exatamente nessa crise existencial. Um planeta inteiro em chamas, precisando desesperadamente de uma solução profunda. No budismo, existe o conceito de dukkha, que descreve o sofrimento, a insatisfação da existência quando não se está iluminado. Para os vulcanos antigos, dukkha não era uma ideia filosófica abstrata, não. Era a realidade do dia a dia, de uma violência que ameaçava acabar com tudo. A lógica não foi uma escolha, foi a única saída. E foi nesse cenário de puro caos que surgiu o filósofo Suraki. Ele foi como um médico para a sua civilização, sabe? Diagnosticou a causa do sofrimento vulcano e prescreveu uma cura radical, a lógica. E o que é impressionante é como a filosofia do Suraks se alinha perfeitamente com as 4 nobres verdades do budismo. Quer ver só? Primeiro, a doença, a violência primitiva. Segundo, a causa da doença, a paixão descontrolada. Terceiro, a cura, o controle total pela lógica. E quarto, a receita para alcançar essa cura, o caminho da lógica. E essa tabela aqui deixa o paralelo ainda mais nítido. O dukkha budista corresponde às paixões primitivas dos vulcanos. Samudaya, a origem do sofrimento, é a paixão sem controle. Nirodha, a cessação, é o controle pela lógica. E Marga, o caminho, é o caminho da lógica. A estrutura é idêntica. A lógica para os vulcanos funciona exatamente como o Dharma, um ensinamento para acabar com o sofrimento. Então, tá, mas como essa filosofia toda vira um código moral para o dia a dia? Vamos ver como a razão pura cria um sistema ético que, no fundo, é focado em compaixão e não violência. Essa talvez seja a frase vulcana mais famosa dita pelo Spock no momento de sacrifício extremo. À primeira vista, parece só um cálculo frio, utilitarista, mas o significado vai muito, muito mais fundo. Para entender a citação do Spock de verdade, a gente precisa conhecer um conceito budista chamado karuna. E não é só sentir pena, não. É o desejo ativo de libertar todos os seres do sofrimento. É a força que move um bodhisattva, aquele que adia a própria iluminação para ajudar os outros. Então, aqui está o ponto central. O utilitarismo vulcano é a expressão lógica da compaixão, da karuna. O sacrifício pelo bem maior não vem de uma fórmula matemática, mas da supressão lógica do ego, do apego ao eu. É a compaixão iluminada em ação. Outro pilar da ética vulcana é o vegetarianismo, e isso se baseia diretamente no princípio de ahimsa, a não violência. A conclusão lógica é simples. Numa sociedade avançada, matar para comer é desnecessário, ineficiente e, portanto, ilógico. É uma disciplina para limpar a mente daquela herança violenta. A jornada vulcana vai além da ética. Ela mergulha em disciplinas mentais muito avançadas, feitas para se alcançar um estado de paz e percepção que são absolutos. O ápice desse treinamento mental é o Kolinar, um ritual super rigoroso para purgar qualquer emoção que ainda reste. O objetivo não é reprimir, mas sim transcender a emoção, chegando a um estado de estabilidade e lógica puras. E aqui, aqui a gente encontra o paralelo talvez mais profundo de todos. O objetivo do Kolinar é purgar o pati, o egoísmo. Isso corresponde diretamente à realização budista de anatta, a doutrina do não-eu, a compreensão de que não existe um eu separado e permanente. Atingir o Kolinar é, portanto, o equivalente vulcano de se alcançar o nirvana, é a extinção do fogo da paixão, do desejo, da ignorância. O resultado é uma união pacífica com o universo. É o objetivo final do caminho da lógica.
Mas, como acontece com qualquer filosofia, o caminho puro pode ser corrompido. E a própria história de Star Trek nos mostra que até os vulcanos tiveram que lutar para redescobrir a verdadeira essência dos ensinamentos de Surak. Na série Star Trek Enterprise, a gente vê que o alto comando vulcano simplesmente distorceu a lógica, transformando-a numa doutrina de superioridade, de paranoia e militarismo. Eles usavam a lógica para justificar ações completamente ilógicas, como a guerra. Isso é um paralelo muito forte com a ideia budista de Mapo, a era da degeneração do Dharma. Essa corrupção toda foi desafiada com a descoberta do Kieshara, um artefato com os escritos originais de Surak. E a diferença é gritante. O Dharma corrompido focava na supressão e no militarismo. Já o Dharma puro, revelado no Kieshara, resgatava a não-violência e a compaixão como o verdadeiro caminho. E tudo isso nos leva à expressão final, e talvez mais sublime da filosofia vulcana. A conclusão lógica de toda essa jornada interior. O princípio é conhecido como IDIC, diversidade infinita em combinações infinitas. A ideia de que a beleza, o crescimento e o progresso nascem da união das diferenças. Mas olha, isso é muito mais do que um simples slogan cultural. O IDIC é a expressão social de uma realização metafísica muito profunda, bem análoga ao conceito budista de shunyata, ou vacuidade. Shunyata ensina que nada tem uma existência independente, tudo só existe em interdependência em relação a todo o resto. E assim, a gente chega na lógica final. Se a razão pura, quando levada à sua conclusão máxima, nos leva a celebrar a interconexão e a diversidade infinita, então o que é a verdadeira sabedoria? Talvez seja a compreensão de que a razão e a compaixão não são forças opostas, mas duas faces da mesma moeda no caminho para a iluminação.